Simprosas de hoje, estamos recebendo uma convidada muito especial. É a Clarissa Xavier, idealizadora do Leia Mulheres Porto Alegre, um projeto que tem transformado a forma de como lemos, discutimos e valorizamos a produção literária feminina. Criado com o intuito de promover a leitura de autoras mulheres e abrir espaço para conversas profundas e coletivas, o Leia Mulheres Porto Alegre já é um movimento consolidado que conecta pessoas e inspira mudanças. Clarice, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer te receber aqui. Clarissa, conta pra gente um pouco de como que nasceu esse projeto, né? O que te incentivou a trazer ele aqui para a nossa capital gaúcha? Bom, o Leia Mulheres, ele nasceu há 10 anos atrás, em São Paulo, a partir de 3 pessoas que eram do mundo dos livros, baseado numa hashtag do ano anterior, que era Read Women, tá? Era um movimento que foi lançado por uma escritora e que fazia esse questionamento sobre quantas obras escritas por mulheres você tinha lido naquele ano, enfim. Aí eu li sobre essa proposta em 2015 e aí eu achei muito interessante, até porque eu sou uma leitora, não sou uma pessoa que trabalha na área dos livros, não sou uma pessoa na área das letras, mas sempre gostei de ler como um lazer e um prazer. E aí, naquele ano, eu vi uma matéria numa revista sobre o movimento, e aí eu fui ver na minha prateleira. E nos livros que eu tinha lido naquele ano, que eu não tinha lido nada de autoras femininas, mulheres, né? E que as minhas prateleiras, os livros que eu tinha em casa, a maioria era escrita por autores homens. E aí isso me balançou e me fez questionar as minhas escolhas, como é que eram apresentadas as escritoras no mercado, e eu achei assim, a ideia super interessante. Aí eu entrei em contato com essas organizadoras de São Paulo e perguntei sobre o projeto em Porto Alegre, expliquei que eu era uma pessoa que gostava de ler, mas que não era da área dos livros, das letras, e elas falaram assim, ó, a gente ainda não tem um grupo em Porto Alegre, naquela época só existiam 3 grupos no país, que era São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, mas se tu quiseres organizar, ia ser muito legal. E aí eu fiquei pensando sobre a ideia. Na época o Facebook era a rede social mais utilizada, coloquei em alguns grupos que eu participava, principalmente grupos feministas, e o pessoal achou, não, a ideia é muito boa e tal, e aí eu resolvi organizar. Aí tentei divulgar o máximo, mas eu não sou uma pessoa assim das redes sociais, a minha área de atuação é informática, né? Então, assim, tentei divulgar o máximo que eu podia nas minhas pequenas redes, e a gente fez então o primeiro encontro em Porto Alegre em agosto de 2015. Foram 5 pessoas. E aí, a partir daí, começou a história do Leia Mulheres. A partir daí começou o meu cuidado também na curadoria dos livros que eu leio. E o grupo foi se espalhando, outras pessoas, mas sempre na propaganda boca a boca, assim. Nunca tivemos, assim, uma equipe de marketing ou alguma coisa assim. Perfeito. E nos diz uma coisa, tu notou algum desafio maior, assim, quando tu foi quando tu foi implantar esse projeto aqui em Porto Alegre, em relação a, pode ser como estrutura, ou pode ser em trazer pessoas, por mais que seja no boca a boca, talvez a questão da leitura mesmo, né, a questão da tecnologia, infelizmente tu vê que dá uma queda em pessoas que leem. Tu vê isso como um desafio para esse projeto? Olha, não. Assim, pra ser bem honesta, o desafio realmente foi isso, assim,
de espalhar que existia o projeto, né? E aí, com as primeiras reuniões, aí quem ia, gostava, espalhava, a coisa foi aumentando, assim. Mas existem, apesar de haver reportagens que falam que as pessoas estão lendo menos, ainda existe um grupo de pessoas que gosta muito de ler, tá? E aí, e também um grupo de pessoas que quer ler mais, né? Então, nesse ponto nunca foi um problema pra gente, assim. Inclusive, a gente tem pessoas, que é bem legal, assim, que começaram aí exatamente porque elas queriam ler mais, e aí com o programa, com o projeto, com as reuniões, elas se, não é forçar a palavra assim, mas elas se comprometiam com elas mesmo de ler o livro, né? Então, assim, apesar de, num âmbito talvez mais geral, o número de leitores não ser tão grande quanto a gente gostaria, existem ainda muita gente que gosta e quer ler mais. Então, assim, nunca foi um problema a falta de leitores pra gente. E você mencionou que no primeiro, né, projeto, que no primeiro encontro que aconteceu, tinha 5 pessoas. Atualmente, quantas pessoas fazem parte desse projeto? Atualmente, assim, a média de participação hoje é de 15 a 20 pessoas, tá? Livros mais populares tende a ir mais pessoas, livros menos populares tendem a ir menos pessoas, né? Mas assim, eu diria que hoje a média dos encontros é de 15 a 20 pessoas. Só que tem muita gente que usa o grupo para ter umas informações de leitura, até como tipo uma sugestão, o que eu vou ler esse mês, e não vai. Então eu acredito assim, a gente tem sim o pessoal que vai nas reuniões, mas eu acho que tem pelo menos o dobro de pessoas que fazem a leitura, porque utilizam como um guia do que ler naquele mês ou naquela época. Perfeito. E pergunta que não quer calar. Como é que vocês escolhem o livro? Os livros são escolhidos nas reuniões. Nas primeiras reuniões lá, 10 anos atrás, praticamente, a gente tentou fazer a escolha pelo grupo na época do Facebook. Mas o que aconteceu é que se votava geralmente nas obras mais populares e aquelas pessoas que votavam não iam. Então a gente resolveu assim fazer as escolhas nas reuniões presenciais. Então qualquer um que vai na reunião presencial pode sugerir um livro. E geralmente assim, se tem mais de uma sugestão, a gente faz uma pequena votação e deixa aquele livro ali em banho-maria para uma próxima reunião que ninguém sugere nada. Tá, então a gente pega aquele que não foi escolhido assim. Mas as reuniões, os livros são escolhidos nas reuniões, geralmente por consenso, no máximo há uma votação. E aí também tem assim, a gente varia muito o gênero, o país de origem, a gente tenta fazer o grupo mais heterogêneo, por exemplo. Então, a gente gosta, por exemplo, de ler um livro de terror por ano, pelo menos, tá? E aí tem pessoas ali que são mais aficionadas do gênero. Aí a gente, fulana, o que tu tem pra nos dizer? Mesma coisa, um livro, a gente gosta de ler um livro reportagem por ano. Aí uma pessoa que é mais da área do jornalismo, e assim, tem outras, tem participantes, por exemplo, que são professoras de português e literatura. Aí elas sugerem alguma coisa, por exemplo, o livro desse mês, agora que a gente vai fazer a reunião no primeiro final de semana de junho, é um livro que cai no vestibular ou Enem, enfim, né? E aí foi uma sugestão de quem estava trabalhando esse livro com os alunos, que achou que ia ser legal, podia dar uma discussão boa.
Então, assim, é bem também, a gente tenta ser heterogêneo nas escolhas, nos temas, e a única coisa é isso, né? Que a gente não faz mais votação online. As escolhas são para quem vai nas reuniões. Tá, isso é uma pontuação. Só escritoras mulheres. Só escritoras Só mulheres. Uhum. Só. E tem alguma preferência de escritoras nacionais ou internacionais? Na verdade, a gente tenta ser o mais heterogêneo possível. Por exemplo, nesse mês a gente vai ler uma escritora africana que fazia um tempinho que a gente não lia escritoras africanas. A gente vai vendo que faz mais tempo que a gente não lê. E aí, putz, vamos fazer. E a gente tenta, assim, variar bastante. Claro que pelo menos assim, uns 30%, 40% escritoras nacionais, mas a gente também tenta variar na etnia, a gente tenta variar, assim, de vez em quando a gente lê um best-seller, a gente não tem, assim, um preconceito, mas variar mais, tentar, por exemplo, às vezes ficam muitas escritoras de língua inglesa, vamos tentar achar uma escritora, alguma coisa que não seja de língua inglesa, para a gente dar uma variada. E o nosso mote é variar. Coisa boa. E me diz uma coisa, tem algum receio, assim, que tu vê dos leitores, enfim, das pessoas que leem, em relação a escritoras mais do Oriente, mais orientais? Aqui, assim... Olha... Ou tá super bem, tá tranquilo? Eu vou te dizer que as escritoras orientais até que estão, entre aspas, na moda. Os últimos livros que a gente leu, que eu me lembro, a gente leu o ano passado, a gente leu uma escritora coreana, depois a gente leu esse ano uma escritora japonesa, e o último livro foi de uma escritora coreana. E são encontros que vai bastante gente. Então, assim... Boa aceitação. Tem... Eu estou pensando se tem algum tipo de escritora. Eu acho que os livros mais jornalísticos têm menos aceitação. Vou te dizer. Assim, Estamos tentando. o pessoal acha que vai ser tudo muito denso, talvez. Mas... assim, eu vou te dizer que as escritoras, até porque tem uma moda, né, que a gente acabou lendo 2 livros nessa vibe, que são os comfort books, né, que são os livros, assim, que são para dar um quentinho no coração, e a gente leu 2 de escritoras orientais nessa pegada, que foi Bem-vindos à Livraria Rondon, alguma coisa assim, e o outro foi Vou Te Recitar um Gato. Uma era coreana e outra era japonesa. E são encontros que vai bastante gente, o pessoal gosta bastante desse tipo de livro, que são livros fininhos e tal. Mas a gente também leu de escritoras coreanas 2 livros mais densos, assim, até que eram pequenos, mas que foi A Vegetariana, que é um dos livros da minha vida, assim. E que se não fosse, eu recomendo profundamente, e se não fosse pelo Leia Mulheres, eu nunca teria lido esse livro, porque não estava no meu radar, e foi há 2 anos atrás, eu acho. Depois até a escritora ganhou um Nobel, mas eu nunca tinha ouvido falar, e aí foi aquelas coisas que chegam pelo Leia. E o último livro que a gente leu era... Ai, não me lembro. O Nome da Mulher, não sei quantos anos, nascida em 1980 e poucos, uma coisa assim. Que também era um livro coreano, que não era tão simples, assim, tinha uma pegada mais feminista e tal. Mas o pessoal gosta das escritoras mais orientais. Pena que a gente não consegue. A gente leu um livro de uma escritora que era indiana, um livro de uma escritora chinesa. O problema é que esses livros, assim, os que não são de língua inglesa, são menos traduzidos para o idioma português, né? E a gente só lê em português. Então, assim, eu gostaria muito de ler uma escritora da Tailândia, das Filipinas, alguma coisa assim, mas com certeza existem mulheres que escrevem muito bem lá, mas isso não chega até nós, que é uma pena, né? A gente também depende do que o mercado editorial quer traduzir para o português.
Inclusive, tem muitas traduções latino-americanas, muitas escritoras latino-americanas super incríveis que não chegam aqui. Exatamente. Não chegam de jeito nenhum. Então, E Clarissa, você já está há alguns bons anos aí em frente a esse projeto, né? Já teve algum fato assim especial que você gostaria de compartilhar com a gente? Assim, tem duas histórias que eu costumo contar, assim. Primeiro foi de um livro da Márcia Tiburi, que era Como Conversar com um Fascista. Eu acho que foi em 2017, que era um tema que estava borbulhando politicamente falando. E aí a gente escolheu esse livro, e aí por algum motivo o encontro saiu da bolha, e o pessoal, a Márcia vai estar lá, a Márcia vai estar lá, a Márcia vai estar lá. Não, é um grupo de leituras, a gente não encontra, a gente não chama a escritora, então a gente só vai ler e vai discutir. Mas eu sei que foi um encontro que teve mais gente até hoje na história do Leia, foram mais de 70 pessoas. E muita gente foi para ver a Márcia. Por mais que a gente dissesse que botasse no flyer, não haverá a presença da escritora, muita gente foi ver a Márcia e saiu frustrado dali. Enfim, mas a gente tentou avisar de todos os modos possíveis. Que a gente era um encontro também a mulheres, mas como tudo, assim, sempre, muita gente foi, gostou e continuou indo, porque saiu da bolha, né? E era muito legal, a gente fez uma época também os encontros, esse da Márcia Tiburi, inclusive, foi lá, na Biblioteca Josué Guimarães, que fica junto no espaço do Teatro Renascença. E aí é um lugar aberto, que vai muita gente, assim, pegar livros, às vezes vai levar o filho numa peça, porque era sempre sábado de tarde. E o pessoal, quando era lá, era muito legal, porque vinha um pessoal que estava ali passando, de repente parava para participar. E aí um pessoal, assim, que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, assim. Mas era muito legal, porque eles dão opiniões super diferentes e fora do contexto que a gente está vivendo. Então, eu gostava. A gente parou de fazer os encontros lá, porque, infelizmente, a biblioteca parou de abrir nos sábados de tarde. E a gente tem essa premissa, que os nossos encontros são no primeiro sábado de cada mês de tarde. Mas era bem legal. Eu gostava muito, assim, porque vinha um pessoal de vez em quando, assim, muito estranho e deu para juntar uns bons causos. Uhum. E me diz uma coisa, existe algum projeto, alguma ideia de ampliar esse projeto em questão de criar um podcast, atuar um pouquinho mais nas redes sociais, criar um programa? Olha, seria muito legal. Eu vou te dizer que eu não consigo dar conta de fazer mais ultimamente do que eu faço. Antigamente a gente tinha uma outra pessoa que fazia a administração das nossas redes sociais, mas ela foi estudar no exterior e aí acabou concentrando tudo em mim, e como eu atuo em outras áreas, eu não consigo dar conta mais do pouquinho que eu faço, muito pouco, e não tenho esse talento para mídias sociais. Mas quem quiser se voluntariar, entre em contato comigo, clarissacastela@gmail.com, ou no Instagram do Leia Mulheres Coa, porque será muito bem recebido e toda a ideia e vontade de participar é bem-vinda, e a gente pode conversar, e quem tiver ideias e vontade de atuar nisso, é só chamar. Ai, que legal. Obrigada por compartilhar também essa oportunidade aqui com a gente. Sim, gostaríamos de agradecer muito. É lindo, é muito importante, acredito, para todo mundo, né, ver esse impacto e ver que o caminho que a leitura e a literatura está percorrendo, ele ainda existe, ele está indo para frente, para o futuro, né, ainda mais pela questão das novas tecnologias que às vezes nos fazem duvidar desse poder. Então, gostaríamos de agradecer. E agora, E só contribuindo, né, é a oportunidade de conhecer pessoas novas que não vão só contribuir
possível pensar da leitura, das conversas mais profundas sobre o livro, mas de repente ter alguma amizade, algumas outras oportunidades, né? Com certeza, eu fiz muitos amigos, realmente, assim, eu fiz muitos amigos. E aí eu queria, já que estamos nos encaminhando para o fim, eu queria convidar todos para nos seguirem lá no Leia Mulheres Poa no Instagram. Nossos encontros atualmente são na Livraria Baleia, que fica no centro de Porto Alegre, no início da Andradas. Eles costumam ser no primeiro sábado de cada mês, mas no Instagram sempre vai ter um flyer, um postzinho dizendo qual é o próximo livro e quando será o próximo encontro. Geralmente assim, a gente tem um encontro e aí no mesmo dia já colocam, então as pessoas vão ter um mês para se organizarem e lembrar assim, que os encontros são abertos para quem quiser. Temos mulheres, temos homens, adolescentes, pessoas aposentadas. Quem tiver interesse está convidado para participar. São encontros gratuitos, não precisa se inscrever, é só ir. Perfeito. Então, pessoal, para quem quiser saber mais, né, ou participar do projeto Leia Mulheres aqui em Porto Alegre ou até mesmo em Guaíba, pode acessar as redes sociais que a Clarice mencionou aqui pra gente. No Instagram e no Facebook é o mesmo nome, @Leia Mulheres Poa.